boa noite, me chamo Camila. Estou aqui para ajudar um pouquinho, de forma profissional. Eu sou formada em serviço social, sou assistente social e tenho especialização em gestão e docência do ensino superior. Então, eu estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito do mês de maio. É um mês que faz alusão ao combate e enfrentamento ao abuso sexual, à exploração sexual e à violência infantil, Então, assim, é um assunto muito extenso, muito complexo, mas eu vou fazer um breve resumo para que vocês entendam um pouco, para que a gente entenda um pouco sobre como funciona, sobre o que ocorre, o que acontece e como nós podemos estar enfrentando essa situação para estar protegendo as nossas crianças e adolescentes. Então vamos lá, entender por que 18 de maio. 18 de maio foi uma data escolhida porque ocorreu uma situação com uma criança, em 18 de maio de 1973. É o caso Araceli. Uma criança de 8 anos de idade foi brutalmente violentada, abusada e assim assassinada. Os agressores, os violentadores, os abusadores foram encontrados, mas até hoje não foram punidos. Isso ocorreu na época da ditadura. Não foram punidos por quê? Porque geralmente, como acontece no Brasil, filho de gente rica acaba não sendo punido. Ocorreu que eram filhos de militares, eram filhos de políticos e não foram punidos. Foi visto apenas como um deslize, como é visto em muitas situações até hoje. Filhos de gente rica nunca comete um crime, nunca tem que ir parar na cadeia, ou está com algum problema psicológico ou foi algum deslize. Então, até hoje, esse crime não teve uma solução, não teve uma punição, infelizmente. Então, foi escolhida essa data também em alusão a essa questão que ocorreu com essa criança. E agora nós precisamos entender 6 pontos, que são conceitos sobre o que é exploração sexual infantil, o que é abuso sexual infantil, o que ocorre, quem são os agressores e como é que nós podemos estar combatendo, fazendo enfrentamento. Então vamos lá. O que é exploração sexual infantil? É diferente de abuso sexual infantil. Exploração sexual infantil é a utilização sexual da criança e do adolescente para fins lucrativos, para fins comerciais. Sempre tem ali um aliciador no meio, uma pessoa que de alguma forma atrai crianças e adolescentes para o abuso, a exploração sexual infantil de forma comercial. E tem o abuso sexual infantil. Já o abuso sexual infantil é todo ato ou brincadeira, brincadeira entre aspas, feito de forma sexual em que o agressor tem mais entendimento que a criança e tem mais entendimento que o adolescente, Esse agressor geralmente busca essa criança, esse adolescente, para tentar satisfazer o seu próprio prazer sexual. Como é que ocorre essa prática? Geralmente ocorre ou de forma violenta, ou de forma em que ele ameaça, ou em forma de indução. Ele tenta induzir a criança, tenta induzir o adolescente. Como é que é feito isso? Vai tentar induzir essa criança de alguma forma com coisas atrativas, com coisas que essa criança ou esse adolescente possam gostar, Adolescente geralmente é com dinheiro, principalmente aqueles adolescentes que estão em vulnerabilidade, e crianças geralmente de uma forma que ela não possa perceber, com brinquedos, com doces e etc. Então eu espero que até aí tenha entendido o que é exploração sexual infantil, que é de forma a comercializar a criança e o adolescente, o que é o abuso infantil e
como ocorre isso. A gente vai para o quarto ponto, né? Quem é capaz de abusar sexualmente de crianças e adolescentes? Quem são as pessoas capazes de fazer isso, né? O abusador sexual, na maioria das vezes, são pessoas que estão no ambiente intrafamiliar. O que é isso? São pessoas do ambiente familiar, pessoas que são da família, pessoas de perto, pessoas que convivem com a família. Pode ser tio, tia, avô, avó, pai, mãe, padrasto, madrasta. Pode ser o irmão, a irmã, pode ser primo, prima, pode ser babá, pode ser até mesmo uma professora. Todas essas pessoas estão incluídas aí também em um ambiente intrafamiliar, né? E são, através de pesquisas, a gente sabe que esses são os maiores números de pessoas, são os maiores números de casos ocorrem assim, em ambientes familiares, né? E o abusador, portanto, ele é visto como, ele não é visto assim, uma pessoa doente veio e abusou, não. É uma pessoa que geralmente tem um convívio normal, vive sua vida normal, vai para o seu trabalho normal e volta. É uma pessoa aparentemente normal, né? Aparentemente normal. Mas, através de pesquisa também nós vemos que essa pessoa, esse abusador, passou por algo assim, né? Teve um certo tipo de violência, né? Sofreu um certo tipo de violência, ou física, ou emocional, sofreu algum tipo de abuso. Nas pesquisas que nós vemos, a maioria dos abusadores passaram por isso, né? E vieram de famílias disfuncionais. O que são famílias disfuncionais? São aquelas famílias que estão incluídas no meio de pessoas que têm problemas com drogas, pessoas que têm problemas com alcoolismo, pessoas que têm problemas com violência ali familiar, né? Pessoas que vivem na miséria. Isso são pessoas e famílias disfuncionais. Então, geralmente, os agressores vêm desse ambiente, vêm desse tipo de situação. Por isso, assim, a dica, né, para a criação dos nossos filhos é muito importante que eles sejam criados com amor, com cuidado, com toda a educação, com a melhor educação possível e disciplina que nós podemos dar para eles, né? Principalmente com amor, em todas as situações. Para quê? Para que aquela criança, aquele adolescente, né, não venha se tornar um futuro agressor, um futuro abusador de outras, certo? Então, esse foi o nosso quarto ponto. Nós vamos aqui para o quinto ponto, né, que diz assim: ao identificar o abusador ou a exploração sexual, o que devo fazer? Ao identificar o abusador ou a exploração sexual, o que eu devo fazer, como eu devo ocorrer, né? Nossa, eu acho que está acontecendo isso, eu estou em dúvida ou então eu tenho certeza, né? Se você tiver dúvida, se você tiver certeza, a melhor forma é procurar os órgãos competentes, né? Que é a rede de apoio à criança e ao adolescente. Como é que isso ocorre, né? Se você ler o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá vai estar dizendo o seguinte, que você deve procurar primeiro o Conselho Tutelar, né? Você procura primeiro o Conselho Tutelar, é o primeiro órgão que deve ser informado do que está acontecendo com aquela criança ou com aquele adolescente. Mas se você não conseguir na sua região encontrar o Conselho Tutelar, pode ter na sua região, pode não ter. Aqui em Manaus tem na Zona Norte, Zona Sul e Zona Leste, né? Então, você pode procurar o Conselho Tutelar, mas você pode também procurar o Disque 100. De onde você estiver, você pode estar aí discando e fazendo a denúncia e fazendo a sua ocorrência. Ou então você pode também ter a outra alternativa, que é da rede de apoio, que é a Delegacia de Especialização em Crime contra a Criança e o Adolescente, é a DEPCA, aqui em Manaus. Ela está localizada no Aleixo. Até anotei um número aqui para vocês, que é
3656-8575, 3656-8575. É a DEP, que é a Delegacia Especializada, né, em Proteção à Criança e Adolescente. Você pode estar indo lá, você pode estar ligando e fazendo a denúncia. E eu acredito que a sua identidade será mantida ali, não vai ser divulgada para ninguém, com certeza, porque você vai estar ajudando a salvar uma vida, né? Eu vou estar lendo aqui para vocês um ponto que quase passou despercebido, né? Tem a ver com quais são as consequências de abuso e da exploração sexual infantil na vida da vítima, da criança ou do adolescente. Quais são as consequências, né? Fique atento aos seguintes sinais: ansiedade excessiva. Se a sua criança é uma criança quieta, não é ansiosa, fique atento a esse sinal. Pesadelo na hora de dormir, dificuldade de dormir, conversas ou gritos durante o sono, isso é um dos sinais. Dificuldade e medo na hora de dormir, comportamento muito agressivo ou muito isolado. Se a criança era uma criança calma, o comportamento dela pode mudar, o adolescente, o comportamento dele pode mudar, pode se tornar mais agressivo. Ou se eles já eram agitados, o comportamento inverte. A criança ou o adolescente ficam ali mais retidos, mais isolados, né? Então, tristeza e abatimento também é um dos sinais. Comportamento sexual explícito ao brincar. Se aquela criança e aquele adolescente, na verdade a criança e o adolescente, eles não têm esse tipo de comportamento ao brincar. E esse tipo de comportamento sexual explícito nas brincadeiras deles podem surgir se estiver acontecendo alguma coisa. Automutilação, principalmente em adolescentes, jovens, isso ocorre demais, pode ocorrer. Enfermidades psicossomáticas é um dos pontos também. Problemas de saúde sem aparente causa clínica. A criança ou adolescente pode surgir com um problema de saúde que tem a ver com dores de cabeça, vômitos, dificuldades digestivas, erupções na pele. Tudo isso tem um fundo ali psicológico e emocional, porque essa questão vai mexer demais, né? Se estiver ocorrendo, vai mexer demais ali com o psicológico, com o emocional da vítima, certo? Então, esses sinais são muito importantes, né? Que é bom que os pais ou a pessoa que cria criança e adolescente fique atento, ok? Em seguida, eu vou estar lendo um pouco sobre uma parte do artigo que diz respeito à proteção e aos cuidados às nossas crianças e adolescentes. Então, o artigo da legislação 227 diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo, né? Esse ponto é muito importante, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e opressão. Coloque seu filho a salvo de toda negligência, de toda crueldade, de toda opressão, né? Assim, vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque o perigo ele está ao nosso derredor, ele pode estar no nosso lar, ele pode estar fora, mas ele está aí, então cabe a nós procurar não ser negligente na criação dos nossos filhos, na criação dos nossos sobrinhos, netos, na criação das crianças e dos adolescentes, né? Ensinar eles, orientar eles. É importante, né, que a criança, quando ela já tem um certo nível de entendimento,
que você comece a ensinar ela que não é qualquer pessoa, que ninguém pode ficar tocando no corpinho dela, principalmente nas partes íntimas. Ao adolescente também, ter uma conversa com o adolescente, explicar a ele a mesma situação, que ele não pode deixar que ninguém o toque, que ninguém toque no seu corpo, que ninguém viole o seu corpo, né? Explicar a eles, explicar para a criança de uma forma que ela consiga entender, para o adolescente da forma dele. Se você tem essa dificuldade, procure um assistente social, procure um psicólogo, que eles vão estar ensinando a melhor forma possível de você lidar nessa situação, de você explicar para o seu filho, de você orientar da melhor forma. Porque, como eu falei, o perigo ele está em todo lugar. Então, nós temos que manter as nossas crianças, jovens, adolescentes informados disso, informados dessa situação, de como eles podem se proteger, que eles não devem ter medo, que eles não devem escalar, se eles se sentirem tocados, né, violados, violentados, se alguém encostar neles de alguma forma, que eles exponham, que eles gritem, que eles falem. Porque é muito importante isso, é muito importante que eles não tenham medo, porque eles vão estar se salvando, protegendo a vida deles. E nós informando a eles, né, ajudando a eles, não negligenciando na criação, também vamos estar ajudando, fazendo o nosso melhor, pela vida das nossas crianças, pela vida de todos os adolescentes, né? Então, espero ter ajudado. Qualquer coisa podem estar entrando em contato para tirar qualquer dúvida. Não esqueçam da rede de apoio, que é o Conselho Tutelar, que é o Disque 100, que é a DEPCA, a delegacia. Espero que tenham anotado também os números, o número da DEPCA. Ou se quiserem podem ir lá, ficar no Aleixo. E aqui termina o nosso vídeo, ok? Obrigada!